Se você mora no planeta Terra, você já deve estar ciente que o assunto do momento é a sanção internacional ao ministro Alexandre de Moraes. E eu confesso que eu não estava preparada para as manifestações midiáticas após essa confirmação, porque, ao que tudo indica, República Democrata Alexandrinense capotou de vez. O conteúdo desse vídeo é bem satisfatório. Então, chega mais. Deixa eu te atualizar. O que chamou a atenção e deve ter gerado aquele suor gelado que desce da nuca e rola até os Países Baixos, em ministros da Suprema Corte, foi como o fato de Alexandre estar prestes a se tornar um pária, palavras de Guga Chakra, foi revelado de forma definitiva. Não foi um canal do YouTube que torce dia sim, no outro também, para que a democracia pare de ser violada em nome de se salvar a democracia. Foi o ministro do Estado de Trump, Marco Rubio, respondendo de forma objetiva, seca e direta a um questionamento feito dentro do Congresso americano. Não teve espetacularização, foi apenas uma resposta direta a uma pergunta objetiva. Seu Rubio, vocês estão vendo o que está acontecendo em Brazuela? Não vai fazer nada não? No que Rubio respondeu: sim, estamos vendo, o documento da sanção já está em revisão e possivelmente será aplicado. Próxima pergunta. Foi bem mais ou menos assim. Você entende a seriedade que o tema foi colocado? E devido à forma que essa informação foi novamente colocada, a coisa mudou de figura. Mônica Bergamo, que em novembro do ano passado fazia uma matéria contando que os ministros da Suprema Corte estavam fazendo piadas sobre quem perderia o visto primeiro, agora faz uma matéria dizendo: sanção a Moraes é inadmissível e que gerará solidariedade, dizem os próprios ministros do STF. Pausa nesse momento porque eu vou trazer um trecho dessa matéria, mas antes eu preciso comentar o que aconteceu na Globo News, logo após o assunto dominar o debate público. Guga Chakra, sim, eu sei, ficou quase 10 minutos na rede estatal não oficial explicando que o que o Alexandre fez de censurar pessoas é um fato grave. Ele defendeu o Alan dos Santos, o Constantino e o Paulo Figueiredo, dizendo que todos têm o direito à opinião. E ele teme que o que aconteceu com eles, a mando do Alexandre, possa amanhã acontecer com qualquer outro jornalista, inclusive com ele mesmo. E eu não sei qual foi a sua reação, mas eu fiquei na dúvida se eu tinha entendido certo o que ele estava falando, porque não era possível. Devia ter alguma pegadinha, alguma ironia que eu não tinha pescado. Mas foi isso mesmo, tá? Em plena Globo News, o Guga Chakra deixou claro que as atitudes de Alexandre foram graves e que ele mesmo apurou que a sanção é provável sim que aconteça, o que o transformará num pária sem direito a ter sequer cartão de crédito. O contraditório foi aberto por Eliane Cantanhede, a senhora que ficou sem luz por horas, foi até o Twitter reclamar da companhia elétrica e quando eles foram até a casa dela, constataram que o disjuntor estava desligado. E por isso a Cantanhede estava sem luz. Pois é, essa senhora. Eu cortei os trechos principais. Presta atenção. Vou citar um colega, tá aqui, o Trigueiro. O Trigueiro é muito crítico em algumas coisas. Ninguém proíbe o Trigueiro de falar, de escrever, de publicar nas redes. Agora, quando você começa a fazer ameaças aos ministros do Supremo, começa a falar mentiras sobre o sistema eleitoral brasileiro, quando você começa até a falar de familiares dos ministros do Supremo, né, instigando ali a reações que sabe-se lá até onde podem chegar, isso é outra coisa. É o que eu sempre falo, a diferença da democracia para democratice. E liberdade de expressão não é o direito de você atacar as pessoas ou instigar a sociedade contra as instituições, as eleições, a Constituição e a representantes do Supremo. Pausa rapidinho. Dona Cantanhede, nem são pessoas brasileiras que estão falando das esposas dos ministros. Mas eu já chego lá. Mas aí, após essa fala, Guga Chakra apareceu para pá! Sim, que universo paralelo é esse que estou dizendo que Guga Chakra deu uma lapada na Cantanhede, a senhora do disjuntor? Mas nesses outros dois casos, eu acompanho, porque eu tenho acesso às redes sociais deles. Eu discordo muito do que eles falam, mas não tem ameaça contra parentes de ministro do Supremo Tribunal Federal. Criticar o processo eleitoral é um direito. A pessoa pode criticar, achar, até onde eu sei, você pode achar que teve fraude. Enfim, a pessoa tem o direito de se expressar sendo verdade ou não. Mas chama atenção que no Brasil tem pessoas com rede social que usam sempre e que fazem críticas muito mais duras que as redes sociais liberadas. Mas enfim, por causa disso, especificamente do que é cidadão e do que é residente permanente, o ministro do Supremo pode sofrer essas sanções que vai causar uma grande repercussão diplomática, enquanto tem um processo que vocês
explicou agora, seríssimo em andamento no Brasil, e tudo, inclusive agora a gente está discutindo esse tema por algo que aparentemente é menor. Libera as redes sociais, deixa ali as pessoas expressarem suas opiniões e deixa as pessoas discordarem. Eu inclusive, tenho vários embates com ambos nas redes sociais, não tenho o menor problema. A pessoa tem direito de opinião, por mais, sim, tá certo, é verdade, eu tô aqui há 20 anos e sou meio contaminado pela primeira emenda. Mas assim, eu não vejo crime. Se comete crime de calúnia e difamação, você pode processar a pessoa por calúnia e difamação. Mas calar é algo que, assim, eu acho muito forte. Ô, Guga, deixa eu só te atualizar. O ministro Alexandre disse que em Brazuela, duvidar das urnas é duvidar da própria democracia. E que a tentativa de desacreditar o sistema eleitoral faz parte de uma estratégia extremista de ataques ao regime democrático. Juro pra você, tá lá no site do próprio TSE. Então, em Brazuela, não pode duvidar do processo eleitoral não, viu? Isso é atentar contra a democracia, segundo o entendimento, não da Constituição, da Suprema Corte. Mas o fato mais curioso é que a senhora do disjuntor trouxe qual foi a reação do ministro Alexandre a essa sanção iminente. Se liga. Eu fui saber hoje lá no Supremo, é claro que o Alexandre de Moraes não está falando, está quieto, né? Mas eu fui lá sondar ali o ambiente do Supremo e o que ele comentou com os amigos dele, que não está nem aí, podem tomar qualquer decisão, é um fato lá dos Estados Unidos, e eu não tenho, olha, não estou nem aí, na verdade ele desdenhou disso. Ah, vaidade, o meu pecado favorito. Já dizia o diabo no filme Advogado do Diabo. Só que essa alegação da senhora do disjuntor vai totalmente contrária à matéria da Mônica Bergamo, porque o trecho final daquela matéria diz, abre aspas, integrantes do STF afirmaram também acreditar que o governo brasileiro terá que estudar em que medida reagir à sanção que visam intimidar a justiça do país. Fecha aspas. Tipo, não tô nem aí, mas Lula, faz alguma coisa. E aí chegamos no momento em que matéria responde a outra matéria. Lula orienta Itamaraty a reagir com firmeza a ameaças de Trump a Moraes. E eu tô literalmente, vai Lula, nunca duvidamos do seu potencial. Sairão em defesa de Lula e Alexandre de Moraes democracias como Cuba, Venezuela e Nicarágua. Todo mundo emitindo nota de repúdio contra o Trump. Ou não, né? Porque quem tem medo. Só que, se isso acontecer, ajuda muito o nosso lado. E podem escrever aí, tá? Ações práticas contra os Estados Unidos não virão nenhuma, porque o Trump tá no modo on fire. Nenhum país vai querer comprar a briga do Alexandre de Moraes com a maior potência mundial, porque quem é Alexandre perante uma briga tarifária que botou o mundo inteiro maluco? O que pode acontecer numa treta diplomática entre Brasil e Estados Unidos é o Lula complicar ainda mais o país. E, meu amigo, acabou o dinheiro, acabou o amor. Se o cara sair para comprar um saco de arroz e não conseguir, não tem ideologia que o fará bater palma e dizer que viva a revolução. Amor não enche barriga. E sobre isso, o Lula deveria ficar muito esperto antes de qualquer movimentação contra os Estados Unidos, porque olha o tamanho do problema que vem por aí. Isso é muito sério, então presta atenção. No momento de extremo desespero devido à crise gerada por conta do assalto aos aposentados e o derretimento de popularidade, chegando ao ponto de ser vaiado 3 vezes em Brasília num encontro com prefeitos, onde esses mesmos prefeitos ovacionaram o Bolsonaro. Senhoras e senhores, o presidente Jair Bolsonaro para sua exposição. Lula, no ato populista extremo, assinou uma medida provisória dando isenção na conta de luz para 60 milhões de brasileiros. Se você ainda não está sabendo, não é Deus que proverá o ajuste dessas contas. É a classe média que pagará o custo dessa isenção populista. Então vai trabalhar, colega! Tem mais impostinho gostoso para você pagar, porque o governo está mal na fita com seus eleitores. Portanto, o que veremos, se essa medida provisória passar no Congresso, é a nossa conta de luz aumentando porque o Lula está em crise de popularidade. Só que ontem não foi apenas o anúncio à sanção iminente de Alexandre que Marco Rubio trouxe ao debate, mas também o interesse americano em comprar energia de Itaipu pelo Paraguai, o que só pode resultar em uma única coisa: mais aumento na nossa energia elétrica. Explico. O Paraguai fica com uma parte da energia produzida em Itaipu.
Só que o Paraguai é bem menor que o Brasil e acaba vendendo para nós, brasileiros, a energia que sobra. E cá para nós, numa transação muito vantajosa para o Brasil em termos financeiros. Só que agora, com o Paraguai mais alinhado ao governo Trump, Marco Rubio anuncia que os Estados Unidos estão interessados em adquirir essa energia que sobra lá no Paraguai. E vale lembrar que as relações entre Brasil e Paraguai estão mega abaladas porque o Paraguai descobriu que a ABIN, na atual gestão, manteve operações de invasões hackers a sistemas da Presidência da República e do Congresso paraguaio em busca de informações sigilosas a respeito das negociações sobre Itaipu. Que hora ruim, hein, Lula? Nó, que hora péssima! Porque se tá ruim pra você, querido afegão médio, saiba que vai piorar. Tenha só um pouquinho de paciência. Mas se os ministros querem uma reação do Itamaraty, o governo dos Estados Unidos já está além do que os ministros podem ver. Trump prevê reação do STF e mira esposas com escritórios de advocacia e estuda sanções a cônjuges de magistrados. Então, o STF liberou que parentes dos ministros atuem em casos que estão na corte, o que deveria ser um escândalo, mas não foi. Foi super de boa, mídia e juristas aceitaram tranquilamente. Afinal, o STF é a lei e tá salvando a democracia. Só que, segundo a matéria, os Estados Unidos entendem que muito da grana que entra na casa dos ministros vem desses escritórios de advocacia onde atuam os seus parentes. Logo, se o caldo tentar ser engrossado, as sanções virão em combo. E o que mais me chama a atenção nessa matéria, além do fato óbvio, é que mais uma vez é colocado que não será apenas Alexandre o sancionado. Afinal, Alexandre estava num ponto como o suprassumo das decisões? Tava. Mas geral dos ministros referendou com um eu autorizo, Xande. Então, o que eu entendi é que os states estão com um plano B engatilhado, esperando só o Lula, eu autorizo, pra ir o bolo todo. Mas tá, voltando de novo na matéria da Mônica Bergamo, em um outro trecho ela relata o seguinte, abre aspas. O argumento de censura também é considerado fantasioso, já que todas as plataformas e redes sociais atuam livremente no Brasil e Moraes é criticado diuturnamente por internautas. Fecha aspas. Cara, se eu tivesse memória de peixe, numa hora dessas eu seria mais feliz? Sério mesmo? Nessa matéria de abril do ano passado era relatado o que se sabe sobre decisões sigilosas de Alexandre de Moraes vazadas por deputados nos Estados Unidos. Naquele momento da história, o Congresso americano exibiu decisões monocráticas de Alexandre de Moraes ordenando a derrubada de contas sem o devido processo legal. Essa aqui foi a decisão que eu nunca tive acesso, mas foi publicada pelo Verdevaldo sobre a derrubada de todas as minhas contas, do Nicolas, da Paula Marisa, do deputado José Medeiros, do senador Alan Rick e do Monarque. Começa apenas com determina o bloqueio dos canais, perfis e contas abaixo discriminados, sob pena de multa diária de R$100 mil. E aqui, após o ministro determinar o bloqueio de geral, ele diz: diante do caráter sigiloso destes autos, deverão ser adotadas as providências necessárias para sua manutenção. Manutenção do sigilo, né? Fecha aspas. Todas as minhas contas foram banidas a mando do ministro Alexandre e eu nunca, jamais, em hipótese alguma, soube o porquê. Eu não fui comunicada, meu advogado não foi comunicado e os autos do processo estão em sigilo, aos quais nenhum de nós teve acesso. Nunca! Apenas foram derrubadas e eu tive que ler na imprensa que foi porque eu espalhava desinformação. Qual desinformação? Aí, quando o Congresso americano expôs as decisões sem amparo legal, a corte se defendeu dizendo, abre aspas para a matéria do Estadão. De acordo com o STF, os documentos sigilosos vazados são apenas ofícios enviados às plataformas para o cumprimento das ordens de remoção de perfis. Segundo a corte, os arquivos não se tratam da íntegra das decisões devidamente fundamentadas que justificaram as medidas. Todas as decisões tomadas pelo STF são fundamentadas, como prevê a Constituição, e as partes, as pessoas afetadas, têm acesso à fundamentação, disse um comunicado da Secretaria de Comunicação do Tribunal. Fecha aspas. Eu vendo o STF dizer que me deu acesso à fundamentação de derrubada de contas quando, na verdade, nem eu, nem os demais afetados tiveram. Pom, 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 pararam, 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 pararam. Mas eu não vou parar aqui porque é muito importante recordar a Vaza Toga, que trouxe coisas como... Talvez seja mais interessante colocar, Eduardo, alterando, pelo seguinte, quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro
e mandou dizendo, vocês querem que eu que faça o laudo, não sei o que, sabe? Ele tá, assim, muito... Ele cismou com isso aí. E como ele tá esses dias sem sessão, sem isso, sem aquilo, ele tá com tempo para ficar, entendeu? Procurando, né? Agora ele mandou ir esses três. Como eu não me lembro, honestamente, né? Porque a gente é tanta coisa, é por isso eu perguntei para você. Mas se não, talvez seja melhor pôr, tá? Alterar mais uma vez, fazer o quê, né? Que aí satisfaz sua excelência, tá bom? Obrigado. Então, mas tem coisas que fundamentam, ele quer que coloque mais ainda. Na verdade, ele quer que ele coloque o que ele acha, né? Mas o que tem é mais que... Eu altero, o que tem é mais que essencial para isso. Eu vou alterar aqui rapidinho. Concordo com você, Eduardo. Se for ficar procurando, vai encontrar, é evidente, mas o que você disse, o que já tem é suficiente. Mas não adianta, ele cismou, entendeu? Quando ele cisma, olha, é uma tragédia. E pode ter certeza, se você colocar esses outros, como você falou que vai colocar agora, ele vai, amanhã depois, se for o caso, vai encontrar outros e falar que, sabe, que só a gente aqui não encontra, e não sei o quê. Difícil, viu? Difícil. Mas enfim, vai. Se você puder quebrar o galho aí, alterar, por favor. Porque senão ele vai falar que ele mostrou alguns e a gente não fez constar. Obrigadão. Isso aqui é o Tagliaferro e o juiz auxiliar do Alexandre discutindo que o ministro ficava procurando coisas na internet, mandava para eles colocarem no relatório para parecer que eles tinham feito o relatório e não o Alexandre, para que na sequência o próprio Alexandre julgasse em cima do que ele mesmo levantou como provas. Eu vou ter que pôr o nariz de palhaço de novo? Em outra matéria, a Folha revela que o juiz auxiliar do Alexandre demonstrava preocupação com o que eles estavam fazendo, porque se formalmente alguém fosse questionar, ia ficar uma coisa muito descarada, que ficaria chato, geral descobriria que era o Alexandre que determinava a fabricação dos relatórios das contas que ele mesmo ia derrubar. Em outra matéria, a Folha relata que Alexandre pediu a derrubada da conta do cantor gospel Davi Sasser e que o próprio Tagliaferro alertou que não seria uma boa ideia fazer isso, mas o juiz auxiliar falou que foi a pedido do Alexandre. Então fazer o quê? Porque quando ele cisma é uma tragédia. Já no outro momento, a Folha relatou que o ministro Alexandre queria pegar o Eduardo Bolsonaro, filho do então presidente Bolsonaro, mostrando que os alvos de fato eram escolhidos. E eu poderia ficar aqui até amanhã relatando vários casos, mas tem esse épico da revista Oeste, porque quando não foi encontrado nada que pudesse incriminar a revista, foi ordenado que se usasse a criatividade. E finalizo mostrando a matéria que nos conta que Alexandre de Moraes mandou derrubar contas de bolsonaristas no mundo! Ou seja, em outros países, galera. Mas agora o papo é de soberania brasileirana, blá 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 blá. Muito poder foi dado ao imperador, o que me lembra a matéria do Estadão de título Um Estado de Exceção em Legítima Defesa, onde a matéria relata que o STF passou sim de muitos limites, mas em nome de defender não apenas a si próprio, como também a democracia. E é por isso que eu sempre falo, queriam salvar a democracia esmagando a democracia, o que por si só nunca fez sentido. Mas já dizia o vô do Peter Parker, né? Grandes poderes geram grandes consequências. Em minha livre adaptação de Cidadã Brasileirana. A hora da consequência se aproxima. A questão é a repressão que o regime poderá infringir até que de fato ela se concretize. Em uma dessas matérias que vimos hoje, sobre as sanções que se aproximam de Alexandre, é relatado que, questionados, os ministros da Suprema Corte não quiseram se manifestar. Mas o Gilmar não se aguenta, e aí ele foi até o Twitter dizer que, abre aspas, a regulamentação das plataformas digitais e o estabelecimento de parâmetros para discursos odiosos constitui elemento basilar da soberania nacional para qualquer nação contemporânea. Não há paradigma universal. A experiência brasileira mostrou nos últimos anos que câmaras de eco e manifestações extremistas corroem os fundamentos republicanos. Cabe a cada Estado, mediante aparato institucional próprio, salvaguardar preceitos democráticos. Não se pode admitir que agentes estrangeiros cerceiem o exercício da jurisdição doméstica na tutela de garantias constitucionais. A autonomia normativa representa imperativo da autodeterminação democrática. Fecha aspas. Faltou alguém dizer para o ministro que a internet em Brazuela já é regulamentada através da lei que ganhou o nome de Marco Civil da Internet.
Mas o que o Supremo quer agora é derrubar o artigo 19 dessa lei que eles consideram que atrapalha a democracia. Eu sei, o STF não deveria legislar, mas acontece bastante, né? E para quem não ia se manifestar, bom, alguém tinha que dizer alguma coisa para mostrar que eles não estão nem aí, mas que pressionarão o governo para criar uma crise diplomática com os Estados Unidos para salvar o CPF do Alexandre. De novo, Lula, só vai e faz, meu filho. Eu autorizo. Para finalizar, o seu Batista, da Aeronáutica, prestou seu depoimento sigiloso, onde podemos contar com a narração da mídia militante, ou seja, não dá para confiar. Aliás, o Partido Novo entrou com mandato de segurança dias atrás para nos dar a garantia constitucional, a transparência, para que a gente possa ouvir as testemunhas, nesse processo tão importante de ampla repercussão nacional. Mas STF ignora pedido do Novo para permitir acesso de imprensa a julgamento do golpe. O partido apresentou mandado de segurança na última segunda-feira, mas a corte não distribuiu a ação no prazo regimental de até 48 horas. Ou seja, agora eles não negam mais, porque negar vai ficar muito feio. O que aconteceu com a liberdade de imprensa, com a garantia da transparência? Então eles só ignoram. Tipo, vou fazer de conta que eu não vi. Portanto, a gente vai ter que confiar no que a mídia militante está dizendo. E assim, o Batista teria dito que sim, que o Freire Gomes deu voz de prisão pro Bolsonaro e que a minuta era golpista, apesar dele não ter lido e ter se retirado da reunião antes que o suposto e famigerado documento fosse lido. Batista Júnior, o cara que recentemente estava na mídia porque em novembro de 2023 ele teria fechado contratos milionários com a Airbus antes de assumir cargo na própria Airbus. E sinceramente eu não vi nenhuma investigação a respeito. Só matéria de jornal mesmo. Mas em outro novembro, agora de 2022, a matéria era que o comandante da FAB, o próprio Batista, curtia mensagens no Twitter com pedidos golpistas. Mas agora ele está dizendo que o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, mentiu em seu depoimento. Ou seja, o Batista está dando munição para o Alexandre prender o Freire Gomes por perjúrio? E de novo, se ele se levantou e foi embora e nunca leu a famigerada minuta golpista, como que ele sabe o que tinha nela? E se tem algo pra gente rir no meio de tudo isso, é que o Batista foi chorar dizendo que até hoje ele é chamado de Melancia. General Melancia. Eu não vou dar a minha opinião por medo da democracia alexandrina derrubar o meu vídeo, derrubar minhas contas e me processar por uma opinião. Mas eu sei que você sabe o que eu pensei, porque provavelmente você pensou a mesma coisa. Aí, agora, tem o depoimento do general Arruda, onde a maioria da mídia diz que não, ele não recebeu proposta de ruptura institucional ou para impedir a posse do Lula. Mas a CNN, que está sendo do contra, relata que ele disse que sim, que ele teve proposta de ruptura institucional. Democracias pujantes são assim mesmo, informações cerceadas e tudo sob muito sigilo, longe do escrutínio público. Afinal, controle é paz. Ou eles devem achar que é. E galera, temos um novo desdobramento no caso do Felipe Martins e eu tô reunindo muitos documentos para trazer de forma didática e com certeza de forma chocante. Ativa aí as notificações para você não perder o próximo episódio. Mas agora eu quero saber de vocês. Você realmente acha que os ministros estão, nem aí? Porque não tá aparecendo, né? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!